Eu já tive muito desejo de criar o dog Pitbull. Eu sempre gostei muito de treino, pratico corrida aí desde os 11, 10 anos de idade. A musculação também nessa fase de idade, quando eu comecei na rua, academia de cimento com brita, que o pessoal fazia na época na rua, peso de cimento. É claro que eu não pegava o peso que os adultos pegavam, mas foi ali que eu comecei. Com 13 eu entrei numa academia. Mas a corrida ao ar livre, sempre curti. Comecei a jogar bola praticamente bebê mesmo, criancinha. Acordava às 5 horas da manhã para jogar futebol. Eu saía na casa dos amigos, chamando todo mundo, acordando todo mundo 5 horas da manhã. Eu já estava de pé, batendo nas portas. Fulano, chamava. E esse que eu chamava, nós íamos para casa do outro até tirar 5 para cada lado. Quando nós íamos para a quadra, ou se nós fôssemos para o campão, mais gente. Mas geralmente eu cresci assim, jogando bola o dia inteiro, 5 horas da manhã até 4, 5 horas da tarde, sem almoçar. Eu lutava também na época, fazia karatê, fazia capoeira. Então eu tive uma infância muito intensa no esporte, que até hoje eu mantenho essa prática. Não tão intensa, claro, pelo tempo, pela idade, mas eu sempre busquei estar bem condicionado e sempre gostei de exercícios até exaustão, vamos assim dizer. Também eu sempre gostei de corrida, de correr, que corro até hoje, que é uma prática também desde a infância, desde esse período aí, quando eu não estava jogando bola e etc, eu estava correndo, eu saía para correr. O Cooper, a corrida não era nem tão popular como é hoje, nem divulgada, ainda principalmente onde eu fui criado, né? Era um lugar de baixa renda, ainda que nossa família, graças a Deus, é bem melhor do que muitos ali, quase todos, né, daquele setor. Mas eu já curti a corrida, o condicionamento da corrida. Por isso também eu me identifico com o dog Pitbull. Ele é um dog que ele aguenta treino mais longo. Para mim, muito bom um dog correr do lado. E se surgir uma adversidade de um combate, dog de outra pessoa o atacar, ele tem gás para poder se defender ainda, que é uma preocupação que eu tinha com o Dog Box Baruch, somente depois que passou dos 4 anos de idade. Eu fiz um conteúdo aí, tem um conteúdo que eu fiz de um Pitbull 12 anos de idade e ele atacou a dona fatalmente. Então um cachorro com 12 anos ainda conseguiu combater, ainda que foi outro ser humano, né? Mas se percebeu que o dog estava muito bem assim, fisicamente, pelas imagens, né? Um dog de 12 anos ainda aparentando ser bem jovem. O Baruch também. O Baruch com 8 anos, ele está agora por volta de uns 10, ele com 8 anos, 9 anos. Nossa, tem quanto? 2 anos, 4 anos? Não, já tem 8. As pessoas estranhavam. Ele ter um fôlego melhor, que eu acredito que os outros box, primeiro porque ele não baba muito. Praticamente meu dog nem baba, o Baruch. O focinho dele não é achatado. Isso é ruim para o dog. Tem pessoas que olham um dog com focinho achatado, pensam que é o máximo. Mas quanto mais achatado o focinho, pior é para o dog respirar, caminhar, correr, segurar na mordida. Então meu box, o focinho dele não é achatado, ele tem um focinho mais alongado. E eu sempre caminhei bastante com ele, então isso gerou condicionamento. Mas nem se compara ao Pitbull. O cachorro do vizinho soltou,
Eu cheguei à noite de carro e o dog atacando as pessoas aqui. Eu precisei acionar o Baruch nesse dia para poder fazer minha guarda. Eu consegui entrar com o carro e etc. Que eu ainda fiz a filmagem. O celular estava ali em 5%, eu consegui filmar alguma coisa, mas o Baruch ele cansou rápido. O outro também cansou. E ali não foi nem o que? Eu acho nem 10 minutos de combate, talvez nem 5. Porque foi muito rápido ali, eles começaram a lutar e etc. E eu colocando o carro para dentro, tô dando um resumo aqui, que eu não coloquei o dog para lutar, mas eu precisei acionar o dog para fazer minha guarda. Eu tinha duas opções ali praticamente. Uma barra de ferro, que eu tenho dentro do carro, que é a tranca carneiro, aquela que prende no volante, de acertar o dog do vizinho e acabar com o animal, ou acionar o Baruch, deixar combater e depois separar. Foi o que aconteceu. Observação, o vizinho não estava em casa, não tinha ninguém, era noite, só eu e os dogs. O dog não queria nem deixar eu descer do carro, aí eu fiz uma manobra rapidinho, abri o portão, o Baruch veio, já fez a minha guarda, e eles começaram a lutar, eu coloquei o carro para dentro, aí fui lá fora para separar ali o combate do dog. Deixei combater um pouco, como eu já expliquei, no momento certo você separa. Tem um vídeo desse do Baruch com o dog Pitbull Sansão, eu na rua, esse dog solto. Esse dog já tinha 10 brigas, já tinha matado Rottweiler, outros Pitbull. Primeiro combate do Baruch, eu fiz essa estratégia, tá filmado, esse aí tá filmado quase o combate todo. E depois ali eu separei só com comando. Eu falei pro dono segurar o dog dele no momento certo, o dog segurou ali, o dono segurou pela pata traseira, puxou o Pitbull e o Baruch eu só dei 2 comandos. O dono do Pitbull falou, você não vai segurar o seu não? Aí eu, para mostrar a ele que o dog deve ser adestrado e etc, eu falei, não, no meu não preciso nem colocar a mão não. Atenção Baruch, senta. E o Baruch sentado, e foi bem na hora que ele estava com o ímpeto do combate, que eu deveria ter deixado até um pouco, até pro dog entender o que é aquilo, porque no momento do início ele não entendeu, porque ele nunca tinha passado por aquilo, e eu nunca ensinei meu dog a combater outro dog. Então foi uma surpresa. Aí depois eu vi o erro que eu tinha cometido, que eu deveria ter preparado o meu dog para um combate contra outro dog. E é outro contexto, tem vídeos explicando e etc. Então eu só dei o comando, meu dog ficou sentado, olhando pro Pitbull, e o dono do Pitbull assim, tipo assim, espantado, né? Eu tava querendo mostrar pra ele, tá vendo? Seu dog devia ser assim, adestrado, educado. Se o dog dele fosse adestrado, não teria atacado o Baruch. Primeiro que não era nem pra estar solto. Até envenenaram o dog. Parece que o dog atacava dogs lá dos outros direto. As pessoas ficaram incomodadas e etc. E quando o dog tá dando muito problema para vizinho, geralmente alguém vai envenenar o dog. É o que geralmente acontece. Então por isso que o bom manejo, ele resguarda até nisso. Aconteceu essa situação e eu apenas com comando eu contive o Baruch. Eu nem toquei nele. Ainda quando eu fui saindo eu falei junto. Nem coloquei a guia nem a coleira. O dog não conseguiu nem arranhar o Baruch. E o Baruch ainda conseguiu machucar o focinho desse Pitbull. Primeira luta do Baruch. Se fosse o contrário, o Baruch com 10 lutas e a primeira luta daquele Pitbull, se fosse o oposto, com certeza o Baruch tinha danificado muito aquele Pitbull. Eu já tive outro boxe que eu era mais jovem na época e eu não tinha maturidade e eu deixei o dog lutar. Esse eu deixei lutar. Ele quase matou 3 Pitbull. E quem conhece o canal aqui, conhece um pouco da minha pessoa, sabe que eu não minto. Eu não vou trocar minha salvação por mentira de combate de dog. Eu não vou estar mentindo aqui para perder minha salvação. A Bíblia fala que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Eu não vou colocar aqui como em xeque minha salvação para estar mentindo aqui. Tem vídeos aí eu explicando. 2 vezes foi na minha mão. E outra vez foi na mão de outra pessoa. Eu desfiz desse box.
Aí a pessoa que estava com ele disse que ele se soltou, aí disse que tinha um jovem lá, uma galera, tinha um pitbull, soltou para pegar esse box meu, o nome dele era Negão. Ele era todo rajadão assim, igual a Tamura, mas só um pouco mais escuro. Ele chorava para lutar com outros dogs. Eu já peguei esse dog adulto. Não recomendo pegar o dog adulto. Eu não sabia na época disso, mas graças a Deus nunca deu problema. Aí soltaram esse pitbull para pegar ele e disse que ele pegou esse pitbull e quase matou esse pitbull também. Se não separa, parece que tiveram que até atingir, bater nele gravemente para ele soltar o pitbull. Lamentável. Outra coisa que eu tenho que dog meu nunca mais eu dou pros outros. A não ser que seja Deus mesmo direcionando e eu realmente tenho uma convicção que é o melhor para o animal. Naquela época não era. A pessoa não estava preparada para ter um cachorro daquele. Depois eu fui conhecer lá como é que a pessoa cuidava dos dogs. Eu percebi que meus dogs sofreram muito, porque eu não só dei esse box na época, eu dei uma Doberman também que eu tinha. E a pessoa não tinha capacidade de cuidar deles como deveria. Então os dogs, eu acredito que sofreram muito na mão dessa pessoa. Pela pessoa não ter entendimento de manejo e etc. Porque eu vejo o cachorro dessa pessoa hoje, que são muito mal cuidados, maltratados ali e etc. E eu pensei, meus dogs foram tratados desse jeito aí, se não foi pior. Enfim, e a segunda foi um pitbull de um conhecido, ficou subindo nele. Como me cruza, né? Eu pedi pro meu conhecido tirar. Falei, tira o seu dog aí de cima do meu, por favor. Ele não quis tirar. Falou que o dog dele não soltava. Aí eu desamarrei o meu dog, porque ele tava preso, né? Eu tava fazendo um paralela na rua. Falei, solta não? Ele falou, não, solta não. Meu cachorro quando pega assim não solta não. Aí eu soltei meu cachorro da guia e dei o comando de ataque. Ele pegou esse pitbull também, quase matou. Esse rapaz ele até falou, tira o seu cachorro de cima do meu que vai matar. Na hora me deu vontade de falar a mesma coisa que ele falou pra mim. Não, meu cachorro quando pega assim não solta não. Mas aí eu não quis pagar o mal com o mal, fui lá e tirei. A primeira foi de um pitbull que eu vi o rapaz colocando para subir um muro lá de uns 5 metros aproximadamente, por aí, pegando um pneu. Eu perguntei se ia colocar para lutar. Aí o rapaz quis, aí a gente colocou para lutar. Para mim tirar o box de cima desse pitbull, eu tive que colocar um pedaço de pau, fazer uma alavanca na boca dele para ele soltar, porque ele não soltava. Por isso que na terceira luta o pessoal deve ter batido nele para alguma coisa, né? Que ele faleceu porque ele não soltava. Então assim, se comigo já era difícil ele soltar, então com o estranho praticamente impossível. Na realidade a primeira luta dele foi com um dog que estava na rua, mas um dog grande também. Ele tava chorando, ele chorava muito, esse box, ele chorava muito quando ele via outros dogs, e eu pensei que era por medo, que ele tava chorando por medo. Aí eu fiquei chateado, na época eu não tinha maturidade, eu não tinha experiência de manejo que eu tenho hoje, de entendimento e etc. Aí eu fiquei chateado e soltei ele, pra ele apanhar. Falei, vou soltar esse cachorro, vai que ele apanha, e ele começa a lutar e deixa essa choradeira toda. Mas o choro não era porque estava com medo não, ele estava chorando porque ele queria que eu soltasse ele para lutar, porque quando eu soltei ele da guia, ele já foi para cima desse dog e ele não esbagaçou, não machucou gravemente o cachorro, porque eu não deixei. Aí depois que eu percebi que o dog ele gostava de lutar, uma vez ele se prendeu no portão de casa balançando, ele mordeu na grade do portão, ficou suspenso no portão, com as patas traseiras no ar, segurando só com a boca, na grade de ferro, sacudindo o portão. Quando eu fui ver, dog lá fora que estava passando, ele querendo sair para lutar. Aí eu percebi que o dog gostava de lutar, de combater contra outros dogs. Enfim. Então, eu percebendo que o dog não tem tanto fôlego, ele não tem tanto gás quanto o pitbull, então eu sempre tive vontade de ter um pitbull. Porque eu sei que ele tem gás, eu sei que ele tem combatividade. Então eu imaginava assim, poxa, é sempre um cachorro que dá aí pra correr, treinar tranquilo na rua. E se acontecer situações como essa, o dog ainda vai conseguir combater. O barulho que eu já fiquei preocupado. Caminhar com ele 1 hora e meia. Quando ele fez 6 anos, eu já fiquei com essa preocupação. De estar caminhando com ele está cansado demais, e aparecer
até um pitbull ou mestiço dessa raça. Onde eu moro aqui nós encontramos situações diversas. Tá aqui no canal também outros encontros com outros dogs. São os vídeos mais antigos. Tem encontro aí do Baruch aí com dog de quase todo tipo de raça. Alguns eu consegui evitar o combate, outros não. Mas ele jovem, forte. Depois ele foi envelhecendo, envelheceu, eu fiquei preocupado. Então o pitbull é um dog que ele aguenta muito o esforço físico. Mas hoje eu não tenho vontade de ter um pitbull. Porque para ter um pitbull, você tem que realmente ter um bom manejo, um bom adestramento, que eu tenho, graças a Deus. Eu comecei a adestrar dog, eu tinha 13 anos de idade. São mais de 30 anos adestrando meus próprios dogs. Eu não sou adestrador, mas eu adestro. Adestrador é aquele que adestra o dog de outras pessoas, várias raças, etc. Eu sempre adestrei os meus próprios dogs e os dogs de outros que eu adestrei foi ajudando. Não foi um adestramento completo, foi orientando. Mas os meus dogs eu adestro desde a adolescência. Desde quando eu comecei a entrar na adolescência, que eu adquiri dog, eu já comecei a praticar adestramento. Porque eu não queria dog meu fugindo, abrindo o portão, fugindo, eu chamando, não vindo, andando na rua, me puxando. E isso eu já tive discernimento criança. Porque eu via dog puxando os outros, a pessoa abria o portão, o dog fugia, chamava o dog, não voltava. E naquela época, criança, eu percebi que aquilo era errado. Eu pensava, não, se eu tiver um dog, ele não vai ser assim não. Como é que abre o portão, o cachorro sai correndo, chama, não volta, anda, fica puxando. E ali eu fui trabalhando aqui no meu dog. Primeiro foi uma Doberman, ficou muito bem adestrado. A única parte que faltou é guarda e proteção, por causa que tem que ter o figurante, tem que ter uma figuração e etc. Mas o adestramento básico, isso aí ficou excelente. Dog bem comportada, educada e etc. E meus dogs geralmente são assim, são educados. Dentro desse aspecto, eu poderia ter um pitbull, mas tem outros aspectos de segurança geográfica, física, material. Vejam, o pitbull aqui, esse portão deve ter de 3 a 3,5 metros. O dog escalou o portão para pegar o dog do outro, que é o instinto do pitbull, geralmente é combater outro dog, não é pessoas. Mas podem acontecer fatores de manejo, mau manejo, que direciona o dog a pessoas. Agora, você pensa que esse direcionamento a pessoas é quando está trabalhando a guarda e a proteção do animal, né? Mas faça uma pesquisa e vê essas pessoas que estão sendo atacadas pelo pitbull. São adestradores? Elas adestram o dog? Não, a maioria não, todos eles mesmo. Todos os casos de ataque de dog contra o próprio dono é de pessoas que criam na perspectiva humanizada. Isso aí é fato. Dogs que atacam o próprio dono têm um manejo humanizado. E mesmo com fatos tão claros que a humanização é ruim para o manejo, as pessoas ainda continuam acreditando e dizendo que é muito amor, muito carinho, que vai evitar o dog de atacar a si próprio e outras pessoas. Sendo que é justamente isso que está levando o dog a atacar as próprias pessoas, dog de outras pessoas, etc. Você já viu alguma matéria de um dog atacar o próprio adestrador? O dog que ele cria, que ele está criando. Por uma coisa é você pegar o dog de outra pessoa, que já vem com vários vícios, vários erros, onde você tem que tirar os vícios, os erros e depois adaptar ele ao condicionamento correto. Nesse processo, o dog pode querer te atacar. O dog não é seu. É de uma pessoa que teve um manejo humanizado. Então o dog veio com problema. E o dog pode atacar o adestrador porque o dog já está nesse condicionamento de se achar o líder, de se achar o tal.
Mas o adestrador sabe abaixar a bola dele. Agora, você já viu um adestrador, o dog dele, que ele adestra ali, que ele tá com o dog desde a infância, atacar alguém da casa dele, da família? Não, você não vê. Você vê o adestrador treina o dog para morder pessoas, miliantes, bandidos, invasores e etc. E o dog tem uma guarda, uma proteção fortíssima. Porque o adestrador ele conhece o dog e ele sabe trabalhar o instinto daquele animal. Não vemos esses dogs atacando o próprio adestrador, seus dogs. Agora, os dogs que atacam o próprio dono e todo esse mau manejo é de pessoas que pensam que é só amor e carinho. E é um amor e carinho errado ainda. Porque o verdadeiro adestramento, o manejo correto, esse tem o verdadeiro amor e carinho. Respeito pelo animal como tal. Quando você olha um animal e trata ele como ser humano, você está desrespeitando o animal. Como se eu tratasse você como um animal. Eu estaria te desrespeitando e vice-versa. Então, quando você trata um ser fora da sua natureza, você está o desrespeitando. Então, se você trata o animal como um ser humano, como um semelhante, você está desrespeitando aquele animal, até você mesmo. Porque o animal não vai te tratar como semelhante. Animal não tem questão de respeito ou desrespeito. Dog não tem remorso. Se o dog atacar uma criança e essa criança falecer, ele não vai ter remorso. Você pode brigar com ele, gritar com ele, ele não vai ter remorso. Ele não vai ter arrependimento. Ele não tem consciência, gente. Consciência humana. Consciência dele é animal instintiva. Ele tem emoção de alegria ou tristeza, raiva. Mas do momento, essa consciência de discernimento, o dog não tem como chegar nesse nível. Não tem como o dog subir o nível intelectual dele. Como é apresentado nos filmes de comédia, propagandas, dog interagindo com as pessoas, conversando com outro dog como no pensamento, como se fosse um ser humano. E as pessoas vão se deixando levar por essa ilusão de ótica e auditiva também, que o mundo passa. Com inspiração maligna. Mas eu não quero entrar em detalhe nesse aspecto. Porque tudo aquilo que é para destruir o ser humano, não é do Espírito de Deus. Uma pessoa vê um dog como semelhante, tratá-lo como humano, algo que destrói o psicológico do animal, destrói o psicológico humano, destrói todo o vínculo entre o animal e o dono, destrói toda a boa educação que o dog poderia ter entre a família, entre a sociedade. Tudo é destruído com a humanização, gerando até mortes. Deus não quer isso. Então esse vínculo humanizado, ele é maligno. Ele não é benigno. Ele é um câncer maligno. Só pode ser tratado com o manejo correto. Eu não quero saber se você vai gostar ou não do que eu estou falando. Mas eu quero que você tenha um bom vínculo com o seu animal. O médico, ele não quer saber se você vai gostar do tratamento. Ele quer salvar a sua vida. O médico não quer saber se você vai gostar do remédio, do gosto do remédio. Ele quer salvar a sua vida. O médico não quer saber se você vai gostar do procedimento que deve ser usado para você ser curado. Ele quer te curar. Eu não estou preocupado se você vai gostar ou não do que você está ouvindo aqui, mas eu quero que você tenha um bom manejo com o seu dog. E o seu dog tenha um bom convívio consigo, você que é o dono, com toda a família e com a sociedade, com o próximo e com o dog do próximo. Esse é o meu interesse. Então hoje eu fico imaginando que ter um pitbull não é seguro. Porque não basta o adestramento. Tem que ter uma segurança física, material, para que esse dog não ataque outros. Como esse dog aqui que está subindo aí, ó. Tem dog aí que sobe muro aí 4, 5 metros. O meu primeiro boxe que eu tive, que lutou com outro pitbull, ele quase matou esse pitbull. O pitbull do outro rapaz, ele subiu uma parede de quase 5 metros para pegar um pneu lá em cima.
Poucos dogs fazem isso e tem essa disposição. E poucos dogs a maioria dos dogs, quando eles saem de casa, eles querem simplesmente ficar na rua. Não, o pitbull escala para pegar o outro. Ele quer lutar com outro dog. Então, como é que você vai ter segurança? Mesmo que você tiver uma casa com um muro muito alto, dependendo do instinto do animal nesse aspecto, o dog escala e pula. Você está no trabalho, você está na faculdade, você está resolvendo coisa na rua. Tem nem como você socorrer o dog de outra pessoa do ataque ou uma própria pessoa. Ou seu próprio dog, porque geralmente esses dogs acabam morrendo. Porque alguém vai lá, aparece para poder ali acabar ali com aquela situação e as pessoas vão sempre no pitbull. Tem 2 dogs lutando. Quem eu vou machucar? O pitbull. Eu não tenho essa estrutura para ter esse dog. Por exemplo, aqui tem uma cerca aqui em casa. Eu não coloquei o portão ainda. O Baruque e a Tamura, eles podem pular, mas eles não pulam. Primeiro que eu tenho um manejo e também que eles não têm esse instinto de chegar ali e pular o portão. Agora, fosse um pitbull, com certeza. E é outra preocupação. Se alguém aqui tiver um pitbull que tem esse drive de combate, ele pula aqui para dentro. Agora que eu estou pensando nisso. Graças a Deus, dentro desse contexto aqui que eu estou falando, um vizinho aqui ele adquiriu um pitbull. Eu não pensei nisso na época. O pitbull dele faleceu. Por isso que eu falo graças a Deus. Porque se aquele cachorro tivesse crescido, porque quando ele vai sair aqui, os cachorros dele, agora ele está sem cachorro. Mas ele estava com o Malinois e outros cachorros que ele já teve. Até esse pitbull pequeno. Quando ele abre o portão, os cachorros estão soltos. Então os cachorros vão para a rua. Os cachorros ficam soltos. A fêmea dele, essa Malinois, sempre estava aqui na frente de casa. Agora imagine esse pitbull, já adulto. Ele vai entrar ou sair de casa, acostumado a deixar os cachorros sair ali para frente. Ou se solta, vamos supor que ele prendesse o dog lá dentro, o cachorro se solta. Ele pularia essa cerca aqui minha aqui facinha. Por isso que ainda eu comentei em questão de você ter o dog preparado para outro dog. Porque imagina eu saio, às vezes eu estou a trabalho, às vezes eu fico em outro local, às vezes eu não durmo aqui. Um dia, às vezes 2 dias, já chegou 3 dias eu tenho que ficar fora daqui. Um pitbull pula aqui para dentro. O estrago que faria com o Baruque. Ou o Baruque com ele. Ainda que um vencesse, o outro ainda ficaria bastante danificado. Alguém ia me ligar. Se eu conseguir chegar aqui a tempo, ou não conseguir chegar, enfim. Tem dog que ele vence uma luta, ele combate, ele vence uma luta, mas ele sai também muito danificado. Ele morre depois, por causa das feridas. Mesmo ele vencendo, então você que aí curte colocar dog para brigar e etc, cuidado com isso. Porque dependendo da ferida, seu dog depois ele morre. Fora a despesa financeira e todo o trabalho. Quem é que pode ficar 24 horas com o dog cuidando dele? Uma pata quebrada, uma ferida exposta, ainda mais aqui que é um setor como que rural, e mesmo que não seja, mosca, mosquito, tá tirando verme, passando remédio na ferida, você tem que trabalhar, sai cedo, chega tarde, ou uma faculdade, ou você tem que dar assistência para um familiar doente, ou para outra pessoa doente, outros afazeres. Quem é que pode ficar com um cachorro 24 horas? Quanto é que é uma clínica veterinária para cuidar de um cachorro? É caríssimo, gente. Então, assim, o prejuízo é muito grande. Por isso que as pessoas precisam entender o que é manejo de dog. As pessoas pensam que ter manejo de dog é só ter um cachorro, bota na coleira, solta de noite e deixa no quintal. Depender do seu dog, da genética do seu dog, pode trazer muito problema para você e para o outro que não tem nada a ver. Por exemplo, meu cachorro está aqui dentro do lote. Aí um pitbull vem e pula aqui para dentro. Rebenta tudo aqui, luta e etc. Que culpa eu tenho do dog ter pulado aqui para dentro? Então, assim, a pessoa descuidou do dog, o dog fugiu, etc. Pode acontecer. Às vezes tem adversidade, nós compreendemos, mas que culpa eu tenho? Uma vizinha aqui falou que abriu o portão uma vez, o pitbull da outra rua entrou aqui dentro do condomínio. Quando ela abriu o portão da casa dela ali, o pitbull entrou dentro da casa dela. Não teve problemas maiores, graças a Deus. Mas se tivesse um dog lá,
esse pitbull teria atacado ele. Graças a Deus não pulou aqui para dentro. Porque um dog consegue subir num muro de 5, 6 metros, que é um portão ali que de 1 metro, vamos assim dizer, não é nada para ele. Então eu teria um pitbull aqui. Aí quando eu for sair, aquele portãozinho ali não é nada para ele. E às vezes as pessoas não pensam nisso. Ao adquirir um certo tipo de dog, um certo tipo de animal. Pitbull é muito bonito, na minha opinião. Tem várias cores, o olho claro, um olho mais castanho. Às vezes ele tem um tigrado, um escuro. Ele tem cores variadas, mescladas. Então esse é um dog muito bonito, muito robusto. Boa mordida. Bom porte físico. Boa resistência. Mas você precisa analisar esse contexto. Se você tem psicológico, adestramento para conter o animal, e se você tem materialidade financeira para conter esse animal nesses aspectos. Porque o dog tem que ficar em um local, ele solto no quintal, os muros mais altos, e se ele é um dog que escala, que a maioria escala, tem que ser fechado lá em cima para ele não pular para a rua ou pular do vizinho. Eu já vi um pitbull e a pessoa reclamando, o cachorro com a cabeça, e o vizinho reclamando do dog que subiu no muro e ficou ali como que olhando para dentro da casa dele, criança ali, correndo. O pitbull tem o drive de caça altíssimo. A criança correndo ele vê como uma caça. Eu vi um pitbull em cima do telhado, o cachorro conseguiu subir em cima do telhado da casa. Olha só, como ter um dog desse? Sem todos os aspectos de segurança. Tanto psicológico como material, físico. Veja esse pitbull subindo aí para pegar esse urso. Isso é alto, tá alto demais. O dog tá lá em cima subindo. Aí pessoas que não têm nem adestramento, não tem dominância, não tem liderança sobre o animal dentro dessa genética, desse instinto, e não tem segurança física. Aí você pega um dog desse, deixa ele dentro de casa fazendo o que ele quer. Qual a probabilidade de dar BO? É muito grande. E é o que nós temos visto com a raça. Nesse ponto, a raça é diferente. Outros dogs podem escalar, subir, etc. Podem. O fazem. Mas dentro de um adestramento. Tem dogs menores que fazem? Tem. Mas para combater, geralmente é só o pitbull. Que escala, que sobe, para pegar o outro que está lá. O dog escalar um muro desse, um portão desse de 3 metros, quem sabe até 3,5 metros, o dog subir lá em cima e dar um salto desse. Quem sabe o dono nem sabia disso, nem sabia desse aspecto do animal que ele tem. A casa com uma boa segurança física, não é uma segurança ruim não, mas o cachorro ele sobressaiu. E sobressaiu mesmo, né? Passou por cima. A culpa é de quem? Isso aí é uma fatalidade. Que poderia ter sido pior. Se o dono do outro dog não fosse ágil. Uma vovozinha, uma senhora, uma mulher, outra pessoa teria essa agilidade? Provavelmente não. Então por isso que hoje eu não teria um pitbull. Dentro dos aspectos aqui que eu falei. Apesar de gostar muito da raça, por me identificar com o dog, mas não tem como colocar em risco a própria vida do animal
a vida de outros animais, quem sabe até de pessoas. Então é melhor ter outra raça. É melhor ter outro tipo de dog, a qual não possa acontecer tais situações no manejo. Que a probabilidade seja menor e muito menor. Que a probabilidade de situações como essa acontecer com dog pitbull, a probabilidade é lá em cima. Lá em cima mesmo. Porque tem uma situação que a pessoa pensa que, não, aqui ele não passa. E o dog passa. O dog ultrapassa. Geralmente, alguns adestradores dessa raça que gostam são pessoas que têm uma certa condição, que estão criando eles em chácaras. E lá tem canil, protegido por cima, segurança para o dog não sobressair e etc. Mas afastados da cidade. E realmente, um dog desse, na cidade, com pessoas que têm a humanização, o antimanejo errado para se criar o animal, é melhor realmente que não tenha raça nesse aspecto. Infelizmente, para quem curte o dog, etc., quer discordar aqui, como você vai discordar do que eu estou falando aqui? Se o que eu estou falando aqui é fato. Eu não estou aqui especulando. Eu não trabalho no manejo aqui com especulação. Nem no manejo de dog, nem no manejo das coisas do alto. Eu trabalho com fatos. Adestramento é um fato, não é um achismo. As consequências fatais pela humanização no manejo é fato, não é especulação. Ah, eu acho, eu penso. Não é. Há exceções? Exceção confirma a regra. Senão não seria exceção. Costumo dizer e falar isso. Seu dog, sua criação pode ser diferente. Mas em relação a você e as fatalidades, qual é a porcentagem? Qual é melhor? Nós irmos na exceção ou irmos na regra? O que prevalece? Por isso que é regra. Que é a regra que prevalece. Não é a exceção. Percebemos que é um dog que ele deve ser criado por pessoas que têm esse tipo de dog e fazem torneios, campeonatos de competição, de salto, de escalada e etc. Essa galera que geralmente tem um local apropriado, com toda a segurança, que possa deixar o dog sem oferecer risco e trabalhado para aspectos competitivos. Pois para ele conviver na família por pessoas que não conseguem dominar, liderar, adestrar o animal, condicioná-lo ao bom comportamento, que não tem pulso, que o adestrador pode ter tudo isso e transmitir ao proprietário do animal, mas os proprietários, as pessoas da casa não vão ter o mesmo pulso que o adestrador, não vão ter a mesma liderança, não vão ter a mesma dominância, não vão ter os aspectos físicos, materiais para conter o animal. Por isso que eu acredito que eu não deva ter esse tipo de dog para mim nesse momento. Quem sabe um dia, com a graça de Deus, eu possa ter uma condição material física. Quando eu falo aqui condição material, não é só o dinheiro em si, mas uma estrutura física, material, que impeça o dog de ir para a rua, de atacar outro dog ou uma pessoa, o que seja, indevidamente. Você criar um local para ele
que ele não possa fugir e trazer algum dano ao outro dentro desse aspecto. É claro que pessoas vão discordar. Por ter o dog, gostar do dog, isso nunca acontecer, provavelmente não vai acontecer, mas, como repito aqui, é exceção. A maioria não vai ter esse adestramento, a maioria não vai ter esse condicionamento e a maioria não vai ter esses aspectos físicos, materiais para impedir o dog de combater. E isto também é um fato demonstrado nas redes sociais. Isto é os que demonstram, fora aqueles que ainda não são mostrados, que acontecem, que estão acontecendo, mas não divulgados. Nós deveríamos ter uma cultura sobre adestramento e manejo correto de animal primeiro, para depois chegarmos nessa condição de prevenção de aspectos físicos e materiais, porque a pessoa pode ter até um aspecto físico e material de contenção do animal, que não é suficiente. É necessário o conjunto do aspecto psicológico e do aspecto físico-material, para que evite acidentes, fatalidades, adversidades, como temos visto, principalmente com a raça. Então não basta ter só o psicológico, o adestramento, a liderança, a dominância. Tem que ter o físico e o material. Não basta ter só o físico e material, tem que ter o psicológico, liderança e dominância, adestramento correto, manejo correto com o animal. A maioria tem e pior, quer ter, principalmente a galera da humanização. A pessoa, mesmo você explicando, falando, mostrando, eu passo isso no meu canal, em consultorias, em conversa com as pessoas. A pessoa não tem dog adestrado, nunca adestrou nenhum dog, e etc. Não tem dog adestrado com manejo humanizado. Não tem dog educado, é tudo mal educado. É bonitinho, a pessoa confunde uma atitude bonitinha, simpática, vamos ali, do animal, com adestramento, condicionamento. A Tamura é fofa demais. Tem hora que dá vontade de estar ali brincando com ela, interagindo com ela direto. Quem sabe até abraçar, quem sabe até beijar. Jamais. Mas eu não posso ter esse manejo com ela, senão eu vou estragar a dog. Eu vou estragar meu vínculo com ela e ela comigo. Vai contaminar o meu manejo com ela. Vai contaminar o psicológico do animal. O animal tratado como humano, você está contaminando o psicológico do animal. O seu já não está muito bem. Você que vê o animal, trata o dog como humano. Seu psicológico já não está muito bom. Você ainda quer comprometer o psicológico do animal. Isso é ruim para o próprio animal. Já é ruim para você. Para o animal também. Então eu não posso deixar minha emoção, meu sentimento me guiar no manejo. Eu tenho que usar inteligência, estratégia, técnicas corretas de manejo com dog, para que haja um bom manejo, tanto na minha casa, como um bom manejo para a sociedade. Um dog que não traga nenhum dano ao dog ou pessoas, ou a mim próprio, as pessoas da casa, quem tem esposa, marido, filhos, etc., outros animais. Então esse contexto humanizado que as diretrizes do YouTube deveria bloquear e excluir do sistema. É isso que as pessoas deveriam entender, que está produzindo toda essa diversidade aí de dogs, não só da raça Pitbull, mas de várias outras raças, que está trazendo aí dano para os animais, para as pessoas, para os próprios donos, é a humanização no manejo.
Vídeos como o meu, o YouTube devia bloquear como tem bloqueado, ou excluído como tem excluído, ou limitado o acesso a menores que deviam conhecer. Menores, até crianças, deviam conhecer o que meu canal apresenta. O que devia ser excluído, bloqueado, impedido para menores, principalmente para crianças, é esse manejo desses vídeos humanizado, onde transmite um vínculo errado com o animal e traz toda essa consequência que temos visto de mau manejo a outras pessoas, por vezes até o próprio dono dos animais. Fique com Deus, boa meditação das coisas de dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom.